Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer à mesa, agradecer ao Cinesp pelo convite. É um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, a gente poder compartilhar, porque é um pouco aquilo que a Ana comentou. Nós que estamos lá todos os dias, sabendo dos nossos desafios, das nossas angústias, é gostoso, às vezes, a gente vir para conversar e apresentar uma experiência, né? Uma experiência que estamos tentando construir. E aí, quando a gente fala da própria questão do blog, a construção de um blog, não sei, numa estrutura física que eu não tenho sala de informática, eu não tenho um professor que possa me ajudar nesse aspecto, ela se torna um desafio maior ainda. Porque muitas vezes a gente tem que contar com a colaboração de uma pessoa específica ou de alguém que tenha uma boa vontade de poder alimentar esse material. Então, não é tão simples. Eu sei que nas EMEFs o blog ele acontece com muito mais frequência. A gente tem, se a gente entrar no portal de SME, nós encontramos vários blogs de EMEF, acredito que quase todas as EMEFs possuem blog, mas na educação infantil e principalmente no SEI, ainda são vivências, poucas vivências, são pequenas experiências que nós temos. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês da história do blog. O nosso... quando a gente veio falar sobre a questão do painel, nós falamos justamente sobre esses espaços de relevância para a participação. Então, o blog surgiu lá na escola, primeiro por um incômodo meu, enquanto direção, de eu ter quase 70% da minha comunidade vindo para a escola de condução escolar, com o transporte escolar. Então, eu não tinha os pais. Eu tenho mural, eu tenho aquela conversa tete a tete, olho no olho, mas isso era um público muito pequeno. E aí a gente percebia que os pais não sabiam do que acontecia dentro da escola. Os pais, eles não sabiam o que os seus bebês, os seus filhos, as suas crianças faziam dentro da escola. E, ao mesmo tempo, eu tinha um problema entre os próprios educadores, porque eles desconheciam o trabalho que o colega fazia na mesma turma, porque eu sei a criança fica em período integral, são 10 horas, mas eu tenho 2 professores. E nessa correria do dia a dia, muitas vezes o colega da manhã não sabia o que o colega da tarde estava fazendo, ou o colega do grupo A não sabia o que o colega do grupo B estava fazendo. Então, a gente sentia uma falta de comunicação muito grande, bem como um receio de exposição. Ai, mas se eu mostrar meu trabalho, vão achar que, se eu fizer isso, vão achar que. E a gente começou num processo contrário, né? Justamente num processo de mostrar que a valorização se dá quando a gente apresenta o nosso trabalho. A gente fala, olha que legal o que a gente construiu, olha o que bacana o que a gente fez. Então, o nosso blog, ele teve início em 2013, em outubro de 2013, a princípio, numa ideia de ser algo interno. Eu vou trazer algumas estruturas do blog para vocês, só para contar o que a gente pensou e o que a gente vem construindo. E aí, depois, se alguém tiver dúvidas, perguntas, por favor, fiquem à vontade. Então, nós construímos isso em 2013, a princípio, como algo interno, né? A ideia era que fosse um espaço de encontro e de partilha entre aqueles que queriam saber o que acontecia dentro da escola. Mas depois, em novembro, veio a exigência da gente reformular o nosso regimento. E aí começou o primeiro incômodo. Como é que a gente vai conseguir alcançar todo mundo para tentar fazer parte do regimento, para que todo mundo, pelo menos, tenha uma forma de participação nessa construção? E aí, considerando as tecnologias e o fácil acesso que todo mundo tem, porque é aquilo que a gente brinca, hoje na secretaria, o pai não dá mais telefone residencial, ele só dá o telefone celular. Então, telefone celular, todo mundo tem na mão, né? A gente está aqui conversando, alguém vê alguma coisa, já está lá no celular, já verifica, já busca. O celular ele está trazendo uma facilidade, uma agilidade de comunicação muito grande para a gente hoje. E aproveitamos esse aspecto para tentar trazer. Então, a gente começou, a primeira ação
de tentativa de trazer os pais, a comunidade, para saber o que está acontecendo dentro da escola, para se ver legitimada nesse processo de ter voz, né? Então, você pode dar a sua opinião, você pode falar o que você quiser, o que você está falando vai ser considerado, é importante para a gente. Nós montamos esses relatórios com links, que as pessoas têm a possibilidade de opinar, e depois a gente junta esses dados. Esse trabalho com links de acesso é algo que vem ocorrendo com bastante frequência, até em ações da própria SME, para inscrições em cursos, e a gente começou a fazer nesse processo, já em 2013, nessa tentativa de aproximação. Assim como o regimento, um outro material também que a gente trabalha com a comunidade, buscando esse acesso por meio da internet, são com os indicadores de qualidade da educação infantil. Então, desde o ano passado, todas as dimensões da educação infantil nós disponibilizamos aos pais pelo blog, para que eles possam opinar, para que eles possam dar a opinião deles de todos os itens. Então, essa já foi uma prática do ano passado e uma prática deste ano. Além disso, o que a gente percebeu? O pai ele tem um desconhecimento do que acontece dentro do ambiente escolar, principalmente na faixa etária dos 0 aos 3 anos. Eles acreditam que a criança vai lá para comer, dormir e sair limpinha. E essa é uma briga que a gente tem, né? Os próprios educadores sempre falam que muitas vezes eles não se sentem valorizados, que as pessoas ainda as tratam de tias. Que trabalho é esse que vem sendo feito? E a gente busca muito essa valorização e, ao mesmo tempo, essa conversa com o professor. Que trabalho você apresenta para esse pai? O que você está contando para esse pai do trabalho que você faz? Porque o pai deixa a criança às 8 horas da manhã e vai buscá-lo às 6 horas da tarde. Alguns vão de transporte escolar. Que informação que ele tem do trabalho? Né? O que você conta? Na agenda dá tempo de escrever de todo mundo? A gente sabe que não dá. Né? Então, o blog também surgiu, e aí ele surgiu nessa perspectiva de mostrar para a comunidade e trazer esses pais para a consciência de um trabalho que é realizado e de um acompanhamento do que acontece dentro da escola. Então, a nossa ideia sempre partiu do professor montar esse material, então ele pegar aspectos importantes de experiências e vivências que ele vem desenvolvendo com a sua turma, fazer um breve relato e a gente postar no blog. E aí isso vai sendo alimentado com frequência. Num primeiro momento foi bem complicado, porque os professores vinham com a câmera fotográfica e falavam: "Tá aqui, Bárbara, escolhe o que você quer". Eu falei: não é o que eu quero. Né? Eu quero saber do seu trabalho aquilo que você está me trazendo como relevante. O que é importante? Né? Me traz uma foto, explica para o pai o que aconteceu. Por que está com a boneca? Por que está com a bolinha de sabão? Por que está enrolado no tecido? Por que está mexendo na meleca? Né? O que é aquele monte de gelatina? Então, o que significam essas experiências nessa faixa etária? É importante o pai saber que o que a gente faz dentro da unidade tem um propósito. Né? Não é simplesmente fazer pelo fazer, mas tem todo um planejamento por trás. Mas não é fácil. Né? Não é fácil a gente conseguir esse material do professor, não é fácil o professor querer apresentar o seu trabalho. Então, depois no blog, quem tiver curiosidade de conhecê-lo, pode verificar que a gente tem informações bem detalhadas, então o professor contando passo a passo da atividade, o porquê, trazendo referência teórica. Então, eu tenho alguns posts que o professor ele traz autores para contextualizar aquela prática pedagógica dele. Isso está lá para o pai, acessível a qualquer momento. Em compensação, eu tenho outros que só colocam um título para mim. Né? Mas eu brinco e falo, eu já estou feliz. É um título, é uma atividade para o pai, e isso é importante. E é muito bacana a gente perceber nesse processo
o quanto os pais já se apropriaram desse blog. Então, nós tivemos reuniões de pais esta semana, e os pais cobraram os professores. Professor, eu não vi foto do meu filho, eu não sei o que o meu filho faz aqui na escola. Você precisa pôr, você precisa me informar. Eu não sei o que está acontecendo com o meu filho. Eu tive uma fala de uma mãe ontem, que ela falou assim, eu nem sabia que na sala do meu filho tinha projeto, porque vocês não me contaram. Então, o quanto, a partir do momento que a gente estabelece essa parceria com o pai também começa a cobrar da gente as nossas ações e saber o que acontece com o filho dele. Ele quer conhecer, ele quer saber por que tem e por que não tem. Além disso, a gente aproveita no blog para dar informações técnicas, eu acho que de matrícula, entrega de leite, processo de rematrícula. É muito interessante porque, além das fotos, a gente também consegue trabalhar com vídeos. Então, a gente trabalha tanto com os vídeos de retrospectivas, que a gente sempre coloca em inícios de reunião de ano, assim como nas reuniões de pais. Então, na grande parte das reuniões de pais na nossa unidade, eles fazem uma retrospectiva do que aconteceu naquele bimestre, para o pai poder ter o visual, né, saber o que acontece. E a gente posta no blog também, porque aquele pai que não pôde vir, ele tem acesso. E, ao mesmo tempo, esse pai não precisa esperar chegar até a reunião de julho para ele receber alguma coisa, ou chegar até o final do ano para ele receber um material. Ele consegue ter acesso frequentemente a tudo que acontece dentro da unidade. A gente aproveita para fazer divulgações, tanto em questões relativas à saúde, que são os mesmos informes que ficam no mural da escola, assim como questões culturais, e preferencialmente culturais e gratuitas, que estejam ali no entorno, na região, justamente para a gente poder valorizar aquilo que a gente tem perto da escola. E aí, só para apresentar um pouquinho para vocês a estrutura, como é que a gente pensou o blog, até porque ele está sempre em mudança, né? A gente escuta uma coisinha daqui, a gente reavalia dali, e ele vai sempre mudando. Então, ele mudou muito desde 2013, ele está bem diferente do que ele era. Então, essa é a capinha inicial dele. Quando você entra no site, essa é a carinha dele. O menu que tem lá em cima, deixa eu ver se tem luzinha. Tem isso aqui. Esses daqui são todos links que o pai consegue acessar. Então, tem um Quem Somos, um mural de recados, uma parte para educadores, uma parte para pais, um Fale Conosco, que é bem bacana, porque a gente fez um link com o nosso e-mail institucional. Então, se alguém manda um e-mail aqui, cai lá na nossa caixa do Outlook. E esse item que é novo, que é de prestação de contas, que a gente fala que é novo porque foi justamente nesse processo de avaliação de até que ponto a escola dá visibilidade para os gastos que ela tem, e que a gente põe no mural da escola os balancetes. E aí pensamos, por que não trazer para o blog? Então, esse é algo novo. Então, a partir de 2016, vai ser prática na escola a gente trazer os balancetes para o blog também, para acesso, né? Então, qualquer um pode acessar. Dentro desses menus, alguns eles têm sublinks, né? Então, dentro do Quem Somos, a gente tem uma parte de localização, que houve a preocupação da gente trazer até itinerários de ônibus de Santana. Como faz para chegar na escola? Para a gente facilitar a vida, né? Alguém quer conhecer o Sei Tomé? Entra lá que você vai descobrir até como você chega lá facinho. Na parte do Educadores, um dos nossos objetivos foi também que o blog se tornasse aquele lugar que o professor quer ter acesso a algum material rápido, algum material de estudo, aquilo que a gente está vendo no pé, aquilo que a gente está discutindo, aquilo que é material da rede, ele entra no blog e ele encontra. Então, na parte de biblioteca, a gente traz esse material. Na parte de africanidades, a gente contextualiza e traz alguns sites muito interessantes sobre a temática, para as pessoas poderem pesquisar. Temos parte de portarias, de legislações
e dos sindicatos. Então, a gente apresenta todos os sindicatos, ele clica no nome do sindicato e se remete à página oficial daquele sindicato. Então, foi dessa forma que a gente buscou organizar o nosso blog. E essa parte de educadores, ela não é de acesso restrito. Então, qualquer um pode entrar, pode ver o material, pode pesquisar, não é algo exclusivo. Na parte dos pais, a gente tem uma parte de alimentação saudável e de receitas, né? Então, dicas de comidinhas gostosas para fazer com a criança sem nada industrializado. E quando clica no pais em si, na parte de baixo, aparece informações sobre cadastro de demanda, porque acaba sendo uma grande demanda da educação infantil. Então, se a gente para pensar a quantidade de pais e telefonemas que a gente recebe só para perguntar até então qual é a posição do meu filho, é enorme. Então, a gente tentou otimizar também esse caminho. Mesmo no Fale Conosco tem assim, você clica no Fale Conosco, a gente já pôs a informação. Se você quer saber a posição do seu filho na demanda, clique aqui. E aí a gente já remete direto para a página de SME, para ele poder fazer esse contato. A questão do condutor escolar, porque isso a gente sempre traz para os pais também, a importância deles verificarem se aquele prestador de serviço é cadastrado na prefeitura. Então, a gente já dá o passo a passo para ele de onde procurar, e o calendário de vacinação. E essa daqui é a barrinha lateral. Então, o blog ele tem a parte superior, aquele primeiro item que eu mostrei, e na lateral alguns outros submenus, que é a possibilidade da pesquisa. Então, o pai pode procurar os eventos tanto por ano quanto por turma, porque a gente toma esse cuidado de sempre referenciar as atividades pela turma para facilitar a pesquisa do pai. Você pode fazer a pesquisa cronológica, que é dividido por mês. A gente tem aqui uma parte de agenda, que são as mesmas informações que estão no nosso calendário escolar, são as informações que aparecem aqui para o pai. E aí a gente traz como link de fácil acesso o nosso projeto político-pedagógico. Então, o pai tem a possibilidade de ter acesso ao PPP pela internet, ele não precisa estar na escola. Então, a gente tem tanto a cópia física, na unidade, na secretaria, quanto a cópia virtual, que qualquer um pode acessar. Temos a questão do regimento. A gente faz um link para o cardápio, que também é uma demanda grande que a gente tem no SEI. O pai sempre quer saber o que a criança comeu, não comeu, o que deu, o que não deu. Então, a gente sempre fala, ó, entra no blog, lá tem o cardápio, clica no cardápio que você encontra. O leite, as datas de entrega do leite também nesse link direto. A questão do diário oficial e, por fim, quem gostaria de seguir o blog, porque aí, se a pessoa quer seguir o blog, ela passa a receber por e-mail. A cada vez que a gente faz uma postagem, ele recebe por e-mail. E este ano também fizemos uma conversa, né, com uma fanpage no Facebook, que até então nós éramos um pouco relutantes ao Face, mas a gente resolveu fazer essa conversa de que o Facebook apenas publica aquilo que está no blog. Então, a gente não faz publicações extras no Facebook. Ele só conta que, ó, foi publicado isso lá no blog da escola. E aí, quem quiser ver, tem que acessar o blog da escola. E aí nós também percebemos que aumentou um pouco, né, aumentou consideravelmente a visita ao blog. Os pais estão sabendo mais o que está acontecendo lá no blog. Então, esse é um processo, né, é uma coisa simples, mas que para a gente faz uma diferença enorme. E queria agradecer a escuta. Obrigada.